noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja em nossos corações, hoje e por todo sempre. Em qualquer empreendimento da nossa vida, da nossa caminhada, nós temos como gratidão agradecer a Deus. A Deus agradecemos pela vida, pelas oportunidades, agradecemos pela acolhida, a oportunidade nos oferecida aqui nesta casa essa noite. Agradecemos por todas as pessoas aqui presentes, onde nós vamos refletir um pouquinho essa noite, aprendermos todos. E eu fico muito feliz por estar aqui nesta casa. Eu venho lá do Centro Espírita Aprendiz do Evangelho de Goianazes, aqui mesmo, no nosso bairro, Goianazes. E é com muita alegria que estou aqui. Venho trazer hoje uma reflexão para todos nós sobre a questão da família. Então nós intitulamos o título dessa nossa explanação, dessa nossa reflexão, como sendo família, presente de Deus. Primeiro vamos dizer que hoje, com os meios de comunicação que temos, onde nós vamos ver no YouTube, na rede social, vamos procurar palestras com esse tema sobre família, nós vamos encontrar um campo aberto de grandes enriquecimentos para nosso aprendizado. Expositores seminaristas como Divaldo Pereira Franco, expositores como como é que chama o nome lá? Fugiu não. Haroldo Dutra, expositores como Dr. José Carlos de Luca, que está mais próximo da gente aqui, Nazareno Feitosa, são tantos que trazem aí a questão da família para a gente refletir. Até seminários com esse tema nós encontramos. Nós queremos dizer que por isso aí não se encerra nosso aprendizado, porque todos nós temos família. Se eles passam para nós, na parte teórica, toda uma reflexão sobre a questão da família, é no dia a dia, é na convivência do nosso lar, debaixo do nosso teto, é que nós vamos vivenciar essas experiências, é que nós vamos lidar com as dificuldades, com os desafios que todos nós temos como família. Nós estamos a viver provas todos os dias. Não seria o nosso lar só bênçãos de flores, quando na realidade nós também temos alguns desentendimentos, alguns desafios a ser vencidos. Agora é preciso refletir que tudo faz parte do nosso aprendizado. Deus não nos daria um presente como família que fosse para o nosso desequilíbrio. Claro que é para o nosso ajuste sempre. Então nós utilizamos para fazer essa reflexão apanhados de livros do Chico Xavier. Por que do Chico Xavier? Mas Chico Xavier não teve mulher, não teve filhos, mas ele mais do que ninguém vivenciou essa experiência de família, porque ele entendeu a proposta de Jesus como sendo família universal. Nos seus mais de 400 livros editados, Chico utilizou de toda a sua arrecadação, de todos os seus direitos autorais, para auxiliar famílias, para auxiliar as pessoas. E não foi só no meio espírita. Chico auxiliou todas as religiões. Catolicismo, protestante, evangélico, ateus, enfim. Até hoje, as obras de Chico trazem esse benefício a todos nós. Então foi um homem que vivenciou, mais do que ninguém, a questão da experiência da família. E essa questão é tão profunda para o nosso aprendizado, que Divaldo Pereira Franco tem um livro com a sua mentora Joana de Ângeles, chamado SOS Família. Esse livro, ele traz lá no site da FEB, da Federação Espírita Brasileira, permanentemente um estudo para todos nós, abordando a temática da família. Porque nós ouvimos tanto falar em regeneração, Estamos passando por essa regeneração, vamos passar por essa regeneração, vamos evoluir sim, mas não há como a gente refletir que todo esse aprendizado, ele parte
do princípio de dentro do nosso lar. Então a Joana de Ângela diz no livro que chama SOS Família, que a união familiar ela é um laboratório vivo de experiências e que antes de ser uma união de corpos, é um reduto sagrado de espíritos imortais. Olha a importância que nós temos da convivência do aprendizado dentro do nosso lar. Nós não fomos ali dentro do nosso lar colocados simplesmente porque o pai e a mãe quis ter um filho. Por mais que nós planejamos o nosso filho, os nossos filhos, né? Por mais que nós queremos os nossos filhos, nós temos uma programação divina para que isso aconteça. O Espírito, muito antes dele vir à Terra, ele já estudou, ele já pediu, ele já vivenciou esse aprendizado junto com os pais aqui na Terra. Então ele chega com esse aprendizado para nos trazer, como também nós podemos passar. Então, nos preparar, né? Não ficar naquela de que o filho não pede para nascer e o pai não pediu para ser pai dele. Isso é um equívoco. Nós tanto pedimos para nascer, como nossos pais pediram para nos termos como filho. Já nos diz as obras aí da doutrina espírita. Então, diz Joana que a reencarnação estreita os vínculos de amor, né? Tornando-os em laços eternos. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que deseja ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestres estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Questão 208 do Livro dos Espíritos, os Espíritos esclarecem a Kardec que os pais têm como missão educar os seus filhos. E assim, se os falir, serão cobrados. Então nós temos grande responsabilidade perante aquilo que nós temos que passar para os nossos filhos. É muito comum observar os lares, perceber que os pais oferecem até uma educação para os filhos, mas querendo que as escolas eduquem os seus filhos. Quando o papel do pai, o papel da mãe, o papel da família é tirar da sua base, de dentro do seu lar, princípios da educação. Eles vão angariar na escola conhecimento e aí vão evoluir com essa educação. Mas os princípios que nós temos como pai é passarmos aos nossos filhos a educação. Ninguém manda filho para a escola para somente esperar que a escola cumpra esse papel. Nós vamos ter reflexo na sociedade exatamente daquilo que estamos fazendo com os nossos filhos. Emmanuel nos diz que o nosso lar é um ambiente que exporta caracteres dos homens de bem para a sociedade. Então, os futuros trabalhadores, os futuros médicos, os futuros professores que nós vamos encontrar na sociedade é exatamente reflexo daquilo que nós inserimos ou deixamos sair do nosso lar. É por essa razão que, diz Emmanuel, que a universidade poderá fazer cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Essa passagem está no livro Palavras de Emmanuel, do próprio Emmanuel com Chico Xavier. Nós sabemos que o processo não é simplesmente assim. Manipular os nossos filhos nós não somos capazes. Não há como chegar e criar os nossos filhos, educar os nossos filhos como nós, eu digo nós porque já estou beirando os 60, e quem é daquela época sabe que a nossa educação foi um pouco diferenciada do que hoje é os conceitos educacionais para hoje. Naquele tempo, eu pegava a enxada com 7 anos e ia para a roça trabalhar com meu pai. Era assim que eu ia aprendendo na parte moral, junto com meu pai. Hoje, se nós pegarmos os nossos filhos, ou até netos, né, que pai e avô também hoje tem uma grande participação na educação, né, dos netos. Se a gente pegarmos eles e colocar no trabalho, nós estamos infringindo uma lei e seremos penalizados por isso.
mas nem por isso tira o dever e a obrigação do pai e da mãe educá-los. Há outros métodos modernos de trabalhar nessa questão da educação. Precisamos, dentro do nosso lar, trabalharmos a renúncia. Quem de nós aqui, dentro do nosso lar, não temos que renunciar a alguma coisa em prol da família? E se assim não fizermos, não estamos cumprindo o nosso papel. Né? Temos que ter ajuda mútua. Os casais, hoje na educação, eles se dividem. Antes era mais papel da mãe, o pai ficava para a manutenção do sustento lá fora diante do trabalho. Com a modernização, nós hoje temos famílias de iguais para iguais. Os pais são tão responsáveis pela educação dos filhos dentro do lar quanto a mãe. Há famílias que o pai cuida da família e a mãe está trabalhando fora. Nas famílias modernas de hoje é assim. Nós não estamos mais com aquele método antigo de que o homem saía para a manutenção e a mulher não. Hoje nós igualamos esses conceitos. Né? Então temos aí desenvolver esse papel da educação perante os nossos filhos. O benfeitor Clarencio, no livro Entre a Terra e o Céu, ele nos diz que a família espiritual é uma constelação de inteligências, cujos membros estão na terra e nos céus. Aquele que já pode ver mais um pouco auxilia a visão daquele que ainda se encontra em luta por desvencilhar-se da própria cegueira. Então, ele vem nos trazer a importância de caminharmos juntos ao lado da nossa família. Nós devemos lembrar que, segundo o Livro dos Espíritos, nós nascemos simples e ignorantes do saber. Dentro do decorrer da nossa caminhada, nós vamos passando pelo aprendizado. Então, há-se essa individualidade. Cada um, mesmo membro da família, estamos em um estágio. Não é porque eu, minha esposa, ou os senhores e as suas senhoras, moramos no mesmo lar, constituímos uma família, que nós temos o mesmo estágio de aprendizado. Não. Cada um temos o nosso estágio. Cada um temos a nossa individualidade. Como assim também, cada um temos os nossos desafios e as nossas dificuldades. E é para isso que juntos nós vamos aprendendo, nós vamos somando, nós vamos multiplicando e nós vamos dividindo, ou seja, nós vamos usar a aritmética aí nas 4 operações. Esse é um processo interessante, né? Porque às vezes nos arroubos da paixão translocada, nós conhecemos, como diz o linguajar moderno, a mina, e assim nós constituímos uma família. No decorrer dos dias nós descobrimos que cada um tem as suas dificuldades, e é onde muitos casamentos, antes mesmo de se iniciar, já são desfeitos, porque não nos transformamos isso em amor. O amor, ele supera qualquer desafio. O amor compreende, o amor tolera, o amor perdoa. Esse é o nosso papel. Às vezes eu tenho muita dificuldade, mas eu tenho uma companheira do meu lado que me ajuda a passar por essa dificuldade. E vice-versa. É assim que nós construímos essas bases familiares. Todos nós, por mais baixo que nos revelamos na escola da evolução, possuímos, não longe de nós, alguém que nos ama a impelir-nos para a elevação. Agora, isso aqui é muito interessante, o que nos diz Clarencio. Nós devemos também nos ligar com as forças espirituais. Todos nós temos os mentores do nosso lar. A família tem seu mentor espiritual. Cabe a nós, em preces, buscar o equilíbrio dos nossos mentores, para que assim ajustemos o nosso lar em luzes, em paz e em harmonia. Nós somos guiados por forças que às vezes nós desconhecemos. Forças espirituais. Né? Então cabe aí a cada um de nós
fazer o nosso evangelho, fazer as nossas preces, para que assim os nossos desafios se tornem um pouco mais maleáveis, mais claros, para que a gente possa vencê-los. Todos nós temos desafios. No capítulo 4, no item 18 do Evangelho, está lá que os espíritos formam no espaço grupos ou famílias, unidos pela afeição, em que a encarnação só os separa momentaneamente. Se nós formamos família no plano espiritual, nós planejamos todos voltar à Terra para recebermos o nosso corpo e aqui juntos a gente aprender. Porque se aprendemos no plano espiritual, a prática é aqui na Terra. Lá nós aprendemos e aqui nós exemplificamos. Nós colocamos à prova se realmente nós aprendemos as lições. Nós vamos vivenciar. Mas como? Se o esquecimento do passado, eu não vou lembrar de tudo que planejei. Como lembrar dessas questões? Aí é que está a grande reflexão para todos nós. Aquele que busca a luz do Evangelho como fonte de claridade para si e para o seu lar, ele tem consigo a inspiração. E essa inspiração, seja ela pela evidência, seja ela pelo sono, seja ela por uma intuição, nós vamos aos poucos relembrando todos os nossos compromissos que lá no passado nós deixamos. Às vezes nós, ao deitarmos, fazemos as nossas preces e daí uma hora e pouco de sono, nós já estamos totalmente interligados com o mundo espiritual. Agora, para isso é preciso que estejamos em uma vibração positiva, uma vibração boa. Porque, como diz, assim como nós podemos ir para o plano espiritual, estudar, buscar refletir sobre o aprendizado, nós também podemos ir para a balada, né? Fazer os arroubos aí, as intemperanças. O espírito tem essa condição. E é por isso que é aconselhável para todos nós, né, ao deitarmos, procurar uma mensagem, o Evangelho, e aí procurar descansar o corpo, porque o espírito, com certeza, ele vai trabalhar. Clarencio ainda nos diz que os filhos não são cópias xerox dos pais, que apenas produzimos os corpos. A questão do caráter, da inteligência e o sentimento procedem do espírito, que se corporifica pela reencarnação, que, atados por compromissos anteriores, retornam ao lar, não somente aqueles a quem se amam. Aqui está muito interessante essa reflexão. Retornam ao lar, não somente aqueles a que se amam, mas também aqueles seres que temos compromissos, a quem se deve, ou que estão em dívida. Ou seja, 3 situações para que a gente retorne ao lar. Agora, felizes aqueles que já conseguem essa sintonia para voltar pelo amor, para voltar pelo sentimento, né? Já vivenciou experiências, já angariou, como diz no livro Nosso Lar, já angariou o dinheiro do nosso lar, né? Que é os bônus horas, para reencarnar na família e ter uma família equilibrada. E mesmo assim estamos suscetíveis a estar passando por uma encarnação de vibração, de reflexão. Não quer dizer que em futuras encarnações nós não vamos voltar com maiores desafios ou outros aprendizados. O item 14, ou melhor, o capítulo 14, no item 8, nós temos aí o parentesco espiritual e o parentesco corporal. Que os laços de sangue não se estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Por isso que dentro do nosso lar nós percebemos tantas diferenças, né? É aquele mais contido, é aquele mais afoito, é aquele um pouco mais obediente,
é aquele um pouco mais, né, desafiador até, mas tudo isso é um processo, e que é interessante, porque às vezes aquele que nós falamos, aquele que já tem um grau de elevação espiritual um pouco melhor, já está na dele, já não dá tanto trabalho, mas aquele que precisa das nossas orientações constantes, que nós temos que às vezes pegar no pé, como diz no velho ditado, né? É esse aí que nos ensina. É esse aí que vai nos fazer refletir. Né? E hoje nós não temos mais aquela questão de ovelhas, né? Nós falávamos assim, fulano é uma ovelha negra da família. Jesus, através do seu evangelho, já nos tirou esse equívoco. Porque nós podemos até ser ovelhas desgarradas, não negras. E Jesus diz que para essas ovelhas desgarradas que nós deveremos deixar o rebanho e lá trazê-los de volta. Deixar as 99 e buscar essa uma no meio da 100 que se desgarrou. Então isso cabe para a nossa família. Aquele filho desafiador que nós temos, é desse que nós temos que ter maior atenção. Vamos lembrar a parábola do filho pródigo, quando aquele jovem pega toda a sua herança, né, e vai para o mundo cheio de dinheiro, mas não se sabe utilizar. Logo cai em dificuldade. E lembra que na casa do pai, com todos os desafios que os servos do pai têm, ainda está sendo melhor cuidado, melhor tratado do que ele. E ele resolve voltar. E qual é a surpresa? É a festa que o pai faz para receber, gerando desconforto, né? Até com o filho que era obediente. Mas se a gente refletir nas questões de Deus, não é exatamente isso que acontece? É exatamente isso que acontece conosco. Os desafios das dificuldades nos colocam numa reflexão interessante nessa questão de Deus. Porque os nossos desafios não é Deus que nos impõe. As nossas dificuldades não é Deus que nos coloca. É tudo compromisso nossos. E Deus, Ele já fez por nós, nos dando a vida, nos dando a oportunidade, nos dando o livre-arbítrio, que é o direito de ir, é o direito de vir, é o direito de fazer as nossas escolhas. Agora, entre o caminho correto e o menos correto, é nós que vamos fazer as escolhas, respeitando aquilo que nós falamos, respeitando o livre-arbítrio, e que é respeitado não só na nossa vida física, como também para a nossa vida espiritual. Então, nossos filhos são isso. Por mais que nós queiramos que os nossos filhos sejam comedidos, sejam filhos obedientes, nós às vezes temos que cuidar um pouquinho e deixar. Porque se passamos a base, se hoje ele sabe o que é o correto, o que é o certo ou o errado, ele só vai cair em maiores dificuldades se lhe faltar a vigilância. É exatamente isso. Mas, como pais, nós estaremos sempre de braços abertos a buscá-los e a recebê-los, orientando-os para novamente retomar o caminho. Quanto às famílias ligadas por laços corporais, que são a condição que nós também encarnamos, que são, de repente, nós encontramos pelo caminho e formamos famílias. Famílias, vamos dizer, convenientes, pelos próprios interesses. Né? Antigamente, o pai dava um dote para a filha no dia do casamento. Não sei se alguém já soube disso. Hoje nós não temos mais esse dote. O dote deve ser o amor. Mas, às vezes, é fato que a gente ainda percebe muitos equívocos dentro do matrimônio, que são os interesses. É um bom partido, né? Vai te dar uma condição financeira razoável. Olha o equívoco.
Porque o casamento não deve ser estruturado nas coisas materiais, e sim estruturado no amor, nas coisas espirituais. E desse casamento, das coisas materiais, que são os laços, pelos laços corporais, mas que se distinguem, que se dissolvem. E quantas famílias nós não estamos aí observando, percebendo todos os dias, se dissolvendo, se acabando, até mesmo por infutilidades, por coisas banais. É o amor que acabou? Não, não é o amor que acabou. Na realidade, não se existia amor. Não se existia esse amor. Se perceberam que foi um equívoco. E cada um vai para o seu lado, quando não fica filhos para essa interminável briga de pensão alimentícia, de educação. Então veja que nós, dentro dessa família, é o que Joana nos diz, nós somos exatamente esse laboratório de experiências. Mas nós vamos fazer uma reflexão também sobre o livro Caminho, Verdade e Vida. É uma mensagem que Emmanuel nos traz entre família e parentela. Ele nos diz aqui: nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, quantos inimigos são obrigados ao abraço dioturno sob o mesmo teto? É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e os conceitos de parentela. O primeiro, ou seja, a família, constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O parente significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. Aqui vai uma reflexão sobre os nossos parentes. É muito comum ainda ouvirmos no meio da nossa sociedade pessoas que dizem assim: parentes, quanto mais longe, melhor. Olha o equívoco. Devemos refletir que se hoje o parente, ele nos pede um pouco de atenção, nós estamos construindo, segundo Emmanuel, laços para que amanhã ele nos cobre dedicação. Então, se nós temos a oportunidade dessa convivência, o porquê não hoje? Afinal, tudo que fizermos hoje é um avanço já na nossa escalada. Nós não podemos retardar a nossa evolução. É lá no livro dos Espíritos. Não podemos pensar que vamos ter outras oportunidades. Podemos abraçar as oportunidades que estamos tendo agora. Ah, mas eu vou desencarnar, eu estou com 60 anos, não vou mais estudar, porque eu vou desencarnar e vou ter a oportunidade de encarnar novamente, como uma criança eu vou ter que voltar para a escola. Leve equívoco. Quando se na realidade eu ainda me matricular dentro da escola, aprender a lição hoje, eu já chego no plano espiritual, um avanço, e quando me reencarnar de volta, pela dádiva de Deus, estarei mais apto ao entendimento das lições do aprendizado. Estamos hoje descobrindo cada dia mais jovens, como o nosso expositor, que eu disse aqui o nome, Arthur Valadares, um jovem que arrasta a multidão divulgando o Espiritismo. Por quê? Aprendeu nessa existência? André Luiz diz que nós relembramos o que sabemos. E se nós relembramos o que sabemos, todos nós já passamos por essa escola. Aqui não tem nenhum espírito de primeira e nem de segunda reencarnação. Nós somos espíritos de milenares encarnações. E nessas encarnações nós vamos aprendendo. E cada uma que nós vamos tendo, dentro desse laboratório de convivência e experiência, nós vamos evoluindo para a angelitude. Jesus disse: podereis fazer o que eu faço e muito mais. Podereis. Então, está
futuro, podereis fazer. O muito mais vai ficar por conta de cada um de nós. Já fazemos o que Jesus fez? Ainda não, né? Ainda não sabemos amar como Jesus amou. Ainda não temos a humildade que Jesus teve, a simplicidade que Jesus teve. Ou seja, de Jesus nós temos pouquíssimas coisas. Ainda não compreendemos a grandeza da essência que todos nós temos, da luz interior que todos nós temos. Todos nós. Aquele irmão que esteja equivocado no caminho, ainda que esteja usando droga, ainda que esteja na prostituição, ainda que esteja tirando a vida do seu semelhante, ele é tão como filho de Deus quanto nós. O que faz é somente despertar para essa luz, para essa força interior. Na parábola, no livro Esperança, Emmanuel, através de Chico Xavier, ele traz uma reflexão muito interessante para nós. Ele faz uma reflexão da parábola do bom samaritano. E diz ele, que o bom samaritano, quando desce de Jericó para Jerusalém, ele percebe aquele homem caído à beira do caminho, todo ferido. Ele desce da sua montaria, quando outros irmãos por ali já passaram, virando até o rosto de lado para não socorrer. E o bom samaritano, pessoa que era tida meio impura na época, realmente ele desce da sua montaria, ele cura, ele ata as feridas desse irmão, passando o enguento. Ele dá a mão a esse irmão, faz com que esse irmão venha até a sua montaria, o colocando sobre a sua cela, o levando a um estalajadeiro, deixando esse irmão para ser cuidado, né, pelo dono da hotelaria, ainda prometendo que, pagando as despesas e ainda prometendo que todo o excedente que for gasto dali para frente, na sua volta, ele passa e restituirá as despesas com aquele irmão. Então, Emmanuel nos convida a refletir sobre isso, que às vezes é preciso a gente descer da nossa vaidade, descer do nosso egoísmo, descer do nosso orgulho, porque às vezes estamos dentro do mesmo lar, o companheiro ou a companheira passando por dificuldades, e a nossa insensibilidade não é capaz de nos tocar, não é capaz de perguntar àquela companheira ou àquele companheiro se está precisando de uma ajuda, se está necessitando de um amparo. Então é muito interessante observarmos nessa parábola, nessa reflexão de Emmanuel, quantas oportunidades nós temos de servir. E de servir não é lá fora, porque não se inicia um trabalho grande, se inicia um trabalho pequeno. Não se inicia um trabalho na sociedade se esse trabalho não tiver início dentro dos pilares da nossa casa. É muito comum nós querermos sermos mentores de 100 ou de 1000 pessoas. Mas se a gente for refletir, na realidade nós não conseguimos ser mentores de 5 ou de 10 pessoas dentro do nosso lar. Nós não conseguimos direcionar amor para aqueles que convivem conosco, que é a base de tudo. Não há regeneração que não passe pela família. Ah, mas parece que, você falando, que a família é um jardim de flores, mas a mais linda rosa tem espinho no seu caule. É preciso a gente refletir nisso. Para cuidar do nosso roseiral, é preciso às vezes nos arranhar nos espinhos. Para cuidar da nossa família, é preciso
É preciso que a gente trabalhe essa humildade. Compreenda que não somos frutos do acaso. Somos combinações da proposta divina. Tem um livro chamado Leis de Amor. É um livrinho de bolso, né? A gente pode carregar até na algibeira. Um livrinho de Emmanuel que chama Leis de Amor. Então é um livro de perguntas e respostas. E esse livro diz assim: no mundo, o lar é a primeira escola de reabilitação e reajuste. Que o filho rebelde e vicioso é o irmão que arrojamos um dia à intemperância e à delinquência. Nós não recebemos um filho com dificuldade simplesmente porque Deus quis colocar para nós provas. Não. Afinal, não foi Deus que colocou essa prova. É compromissos nossos. Nós desconhecemos o que fizemos em vidas passadas. Mas com certeza nós temos comprometimentos um com o outro. E se aquele filho veio até hoje, veio até nós, de uma forma ou de outra, é porque nós somos devedores. E se, entre aspas, se ele é um filho que nos dá um pouco de preocupação e trabalho, é porque de uma forma ou de outra nós já falhamos com ele. Hoje nós estamos tendo a oportunidade desses reajustes. E o que fizemos? Ou fazemos? Na maioria, né? Não generalizando, fechamos a nossa porta. Achamos que o nosso filho no mundo está melhor do que dentro do nosso lar. Fechamos as nossas portas e o nosso coração. E aí, mais uma vez, nós estamos assumindo compromissos para outras encarnações. Porque Jesus disse que enquanto não se cumprir todos os pontos e todos os dias, tudo não se passará. Então, enquanto houver uma dívida ou um pequeno desequilíbrio, nós vamos ter que reajustar. Ele diz também que a filha detida nos desregramentos do coração é a jovem que em outro tempo induzimos ao desequilíbrio e à crueldade. O marido ingrato e desleal, em muitas circunstâncias, é o mesmo esposo do passado, que precisa por pequenas divergências ou por divergências, porque nós podemos até trocar de pessoas, mas dificuldades nós vamos ter, que às vezes a dificuldade não é da pessoa, é nossa, e vamos carregar essa dificuldade conosco. E termina dizendo que a esposa desorientada, que nos amarga os sentimentos, é a mulher que menosprezamos em outra época, obrigando a resvalar no poço da loucura. Então aí mostra muito do que, por que nossos compromissos e por que há tantos desequilíbrios dentro dos lares. Mas em toda a vida de Jesus, em toda a caminhada de Jesus, Jesus exemplificou as questões de família. Nós temos várias passagens no Evangelho onde Jesus passa pela casa dos seus apóstolos. E Jesus deixa lições sobre a família. Jesus na casa de Marta, Jesus na casa de Zaqueu, Jesus na casa de Pedro por mais de uma vez. Ele parece que tinha uma predileta atenção, carinho por Pedro, não só por ser o seu primeiro apóstolo, mas porque ele diz que Pedro também era bastante carinhoso nas questões de Jesus. Então, certa vez diz que Jesus, estando na casa de Pedro, Jesus falava da questão da família. Quando a sogra de Pedro disse: Senhor, afinal de contas, o que vem a ser a nossa vida no lar? E continua dizendo ela: iniciamos a tarefa entre flores, para depois colhermos espinhos. Ela não estava muito legal nesse dia, né? No começo a promessa era da paz e compreensão. Entretanto, logo após surgem pedras e dissabores. Porque o que nós sabemos que até hoje nós vivenciamos. No lar nós temos pedras, nós temos dissabores, nós temos flores, né?
E Jesus disse a ela: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. Quando Jesus pergunta: que faz inicialmente as lentilhas antes de levá-las às refeições? E ela diz: naturalmente, Senhor, cabe-me levá-la ao fogo para que se faça suficientemente cozida, depois devo temperá-las, tornando agradáveis ao sabor. Jesus diz: pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? De modo algum, tornou a velha humilde, antes de colocá-la à mesa. Compete-me guardar ao calor do forno. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade, que desfrutamos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em que, em seus círculos, são lições. A sogra de Pedro ouviu atenciosa e perguntou: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto, jamais aprendem. Estava um perigo, né, naqueles dias, né? Não deu uma folga para Jesus. O Cristo, de olhar carinhoso, novamente pergunta: que faz das lentilhas endurecidas que não cedem às ações do fogo? Sem dúvida, atiram um duro, disse ela, porque ferirão a boca do comensal descuidado e confiante. Ocorre o mesmo, disse Jesus, com a alma rebelde, as sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, o grande selecionador do alimento espiritual para os celeiros do nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza, dentro do qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecer por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. E aqui Jesus já falava de reencarnação. Aqui Jesus já exemplificava que aquele que não aprende no lar, nessa reencarnação, nesse ambiente de família, ele será lançado na erraticidade, ou seja, no plano espiritual, em espírito, e novamente retornará para o mesmo seio da família, com maiores dificuldades, evidente. Mas, dentro dessa família, é que cabe a nós refletir: o que é que estamos fazendo com a dádiva da família? A dádiva de ser pai, de ser mãe, de ser filhos. Porque antes de ser pai e ser mãe, nós somos filhos. E devemos lembrar do carinho que devemos ter para os nossos pais, para as nossas mães. Aqueles que têm mãe e pai encarnado, moram distantes, nada custa todos os dias uma ligação. Aqueles que o pai ou a mãe já estão no plano espiritual, nada custa lembrá-los com uma prece, uma oração, já que sabemos que o espírito precisa de oração. Porque nós estamos plantando. Nós estamos plantando como filhos para colher como pais. Reflita como: não há colheita se não tiver um plantio. Não é obrigado colher nada, mas desde que plantamos, nós vamos colher. E o ideal é plantar boas sementes para colhermos bons frutos. E para finalizar a nossa explanação, nos diz André Luiz que nós não temos a família que queremos, que temos a família que precisamos. Ora, se nós temos a família que precisamos, é essa família que nós merecemos. Essa família que está dos nossos lados, do nosso lado. Essa família que vai nos auxiliar de todas as formas. Porque não há o mal. Não há mal quando a gente entende que tudo passa por um processo de aprendizado. Isso quem diz é o próprio André Luiz, que o mal ainda é a falta de entendimento nosso para entender que cada um está no seu momento, cada um está no seu grau de evolução, e que até desse, entre aspas, menos bom, ele não fala mal,
até do menos bom, nós tiramos lições para o nosso aprendizado. Nós trouxemos essa palestra com esse tema sobre família, porque é exatamente o que narra a trajetória desse livro. Esse livro conta a história de uma família em que o pai, ele traz essas experiências de educação, de bons costumes, de moral para o filho. Logo após, ele desencarna. E o filho precisa tomar o seu lugar na família. E aí, baseado na história, é que ele lembra de tudo aquilo que o pai lhe ensinou. E ao lembrar do pai, ele o inspira, porque nós somos ligados pelo pensamento, ativamos o pensamento, ligamos com os amigos espirituais. E ao ativar o pensamento no pai, ele liga com o pai. E os mentores espirituais o auxiliam na caminhada. É um pequeno romance, mas que tem também bastante questões de reflexões do nosso aprendizado, da nossa doutrina espírita. Esse livro ele vem não com o objetivo de auxiliar os nossos irmãos necessitados. A nossa proposta aqui hoje não é vender livros. A nossa proposta é trazer a palavra. É aprender junto com vocês. Porque é fazendo que se aprende. Eu sou, como diz Paulo, neófito nesse campo. Ainda estou aprendendo. Apesar de ter alguns anos de experiência na casa espírita, de vivenciar, de dirigir uma casa espírita por quase 10 anos, só depois que passamos a bola, passamos o bastão para que outras pessoas aprendessem, que nos surgiu a oportunidade de sair e conhecer outras casas espíritas como essa, que para nós é uma lição maravilhosa. Então esse livro ele vem ajudar a nossa casa nas questões sociais. A proposta dele, a cada livro, ele tem o preço de R$25, R$10 desse livro, que se alguém puder adquirir hoje, fica aqui na casa de vocês. Na nossa casa, vai para a nossa assistência social. Não é proposta para a nossa vida financeira. Porque nós já somos ricos. Sou milionário, graças a Deus. Não tenho Ferrari, não tenho iate, mas tenho Jesus, tenho Deus, tenho minha família e tenho vocês como irmãos. Essa é a maior riqueza que um homem ou uma mulher pode ter. Gratidão a todos.